Amém. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Glória a Deus. A gente está feliz de estarmos aqui nessa noite, poder cultuar a Deus, né? Mesmo como o pastor disse aí, mesmo nas tribulações, nas lutas, mas o Senhor é bom, como você ouviu aqui. Amém. O Senhor é bom, Ele continua sendo bom, nunca vai deixar de ser bom, né? Faz parte dos seus atributos ser bom, benevolente, misericordioso. Aleluia. Glória a Deus. Nossa intenção aqui nessa noite, diante do Senhor, é que o Senhor possa mesmo falar com você, possa, né, ministrar uma palavra ao teu coração. Eu sei que já foi muito ministrado aqui, e que o Senhor possa completar essa grande obra que Ele começou nas nossas vidas nessa noite. Que você possa ser mesmo abençoado aí. A alegria do nosso coração é quando acabamos aqui, né? Todo ministro tem que ter no coração isso, e só isso. Nada mais. Passar disso, cuidado que é coisa maligna. Mas a nossa alegria é acabarmos aqui e alguém dizer para nós assim: olha, Deus falou comigo. É só a nossa alegria, né? Deus falar comigo e usar a minha vida para falar com alguém, usar a vida dos ministros para falar com mais alguém. Na quarta-feira nós estivemos aqui, e ao terminar aqui, eu desci aqui, eu estava prestes a ir embora, e uma jovenzinha me chamou aqui, na escada, no canto aqui, e ela disse para mim assim: eu quero me decidir por Jesus nessa noite. Você que não dá muito valor para o culto de quarta é uma bênção, meu irmão. Só para te avisar, olha para alguém do seu lado e fala assim: ó, o culto de quarta é uma bênção. Teve gente que nem virou o pescoço, tipo assim: eu não vou falar, porque se eu falar eu vou me enrolar, eu vou ter que vir, então eu não vou falar. Assobiou agora, olhou para o lado, olhou para a hora. Mas eu queria convidar você a falar para o teu irmão: eu vou te obrigar agora, fala aí. Não, fala para ele aí: o culto de quarta é uma bênção. Se der para você vir, venha em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Escola dominical, uma bênção. Aleluia. Olha para alguém do seu lado e diga: a escola dominical é uma bênção, irmão. Aleluia. Estou quase falando para você falar assim. Vou fazer uma promessa de que eu vou ouvir, mas não vou, não, senão vai te complicar e aí deixa quieto, né? Mas ela disse: desde a minha infância, desde quando eu era muito novinha, eu tenho o desejo de servir a Deus, de me entregar para Ele, de servir a Ele, de ser batizada, né? E aí eu falei para ela, você está no lugar certo, que a palavra é pregada, que tem gente para te ajudar. Fica firme no Senhor, é isso. É isso. Então, nosso desejo aqui é, ao terminar a palavra, irmãos, que Deus fale com você alguma coisa. Eu não quero complicar, quero ser bem rápido, bem simples. Queria que você abrisse aí a tua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 12. Essa é a nossa alegria. É por isso que nós cremos que vale a pena, amém, servir a Cristo. Nós ficamos com essa parte do Evangelho, de que Deus fez coisas maravilhosas em nossa vida. E aí Ele faz através de nós agora. Através de você, através de mim. Amém? Glória a Deus. Atos capítulo 12 é um texto que você conhece bem. Eu queria só trazer ao teu coração algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Atos capítulo 12, verso 1 e 2, diz assim: por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de Jesus. Esse é o
o contexto vai começar o capítulo 12, da perseguição que Herodes vai estabelecer para a igreja de Jesus. Então, a igreja nasce por uma promessa de Jesus, por uma palavra de Jesus. Eu entendo que Deus sempre sonhou com a igreja. Deus, na eternidade, Ele sonhou com você, sonhou comigo, sonhou conosco, sonhou com a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Jesus, amém? Somos dele, somos igreja de Jesus. Eu creio que é o maior poder que existe sobre a face da terra. Não tem poder maior, não há nação mais poderosa. É que a igreja tem que entender que ela é igreja. Quando ela entender que ela é igreja e qual é o papel dela, ela vai se tornar a maior potência sobre a face da terra. Mas agora, sem entender muito, ela já faz coisas maravilhosas e ela vive o propósito de Deus aqui na terra. E eu olho para a igreja e vejo uma igreja gloriosa, tá? Eu não sou daqueles que critica a igreja, que vê tudo errado na igreja, que tá tudo ruim, tudo errado. Eu não sou desses. E assim, quando você às vezes olha as redes sociais, você vê pessoas fazendo canais, fazendo sites, fazendo tudo isso com o intuito de detonar a igreja, de pessoas que se dizem crentes até, de expor os pecados da igreja, de quem falhou, de quem errou, contar a história do pecado. Então, nosso propósito não é esse. Eu não existo para isso. Mas eu existo para olhar e fazer parte da igreja gloriosa de Jesus. Aleluia. Que literalmente nasceu lá em Pentecostes, em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, que encheu, e a partir dali ela sai para pregar. E ela tinha uma ordem: vocês fiquem aqui até receber poder. Depois vocês saem para pregar, vai para Jerusalém, Samaria, Galiléia, vai pregar, confins da terra, vai pregar. Não fica acomodado, vai fazer a obra, tem o mundo inteiro para ganhar. E aí, algumas pessoas da igreja ficam em Jerusalém ali, Pedro, Tiago, João, eles ficam em Jerusalém ali. E aí a Bíblia diz, você lê depois da tua casa o livro de Atos, você vai ver que coisas maravilhosas começam a acontecer, curas, salvação, a palavra indo para os gentios. Gentios são aqueles que não são judeus. Então, o judeu dividia a terra em dois grupos. Eles, judeus, o povo escolhido de Deus, a nação mais linda, maravilhosa da terra, eles são os escolhidos, eles têm o pacto de Abraão, Deus escolheu eles, então são eles, judeus, e os gentios. Os gentios são todas as nações da terra, que não são judeus. Então dividia-se assim. Aí apareceu a igreja, um terceiro grupo, que agora se estabelece. Então nós temos Israel, os judeus, nós temos as nações, os gentios, e temos a igreja. E a igreja são os gentios. Mas quando você aceita Cristo, você não é mais só um gentio, você agora é a igreja dele. Somos corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Está aqui o corpo de Cristo, amém? Somos nós. E aí, tem algumas perseguições, mas elas se agravam. E aí no capítulo 11, capítulo 10, você vai ver Pedro operando em Deus, fazendo maravilhas. E aí vem algumas palavras da parte do Senhor. Uma delas é de fome, que viria uma grande fome sobre aquelas pessoas daquela época. E aí começa o capítulo 12, além da fome, vem agora a perseguição. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de Jesus. Esse Herodes aqui não é, claro, aquele Herodes que perseguiu Jesus. Lembra quando Jesus nasceu, havia um Herodes que mandou matar as criancinhas. Esse aqui já é neto daquele. Na Bíblia tem 4 Herodes. Esse aqui já é o neto daquele que mandou matar Jesus, mas não conseguiu. Matou as crianças de 2 anos para baixo. Esse aqui é o 4. Esse aqui é neto daquele, mas é ruim igual. É maligno igual. É perverso igual. Odeia a igreja igual. Persegue os crentes igual. Falou em crente, falou em Jesus, tem que matar, tem que perseguir, tem que fazer mal, tem que maltratar. Então a imagem de Herodes que nós temos é de um tirano, de alguém maligno, que persegue a igreja. Irmão, passaram aí 3 gerações, mas a perseguição continua. A tentativa de prejudicar, de maltratar, continua. E passaram mais dezenas de gerações, passaram mais algumas gerações.
E aí continuam os Herodes por aí tentando maltratar você, tentando nos maltratar, colocar situações de maltrato contra a igreja, quem é a igreja de Jesus, e enfrenta os seus Herodes. Eles estão aí, perseguindo, tentando, ameaçando, sabe? Preparando situações de tirania, dizendo, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou te destruir, eu vou te parar. Isso aí a igreja sempre enfrentou. E vai continuar enfrentando. Mas, irmão, fique em paz. Cristo, o Senhor da igreja, ele é infinitamente mais poderoso do que qualquer Herodes, irmão. Contra o teu Senhor, não há Herodes que possa combater. Eles podem tentar, mas não prevalece. Eles podem fazer algumas coisas, mas não prevalecem 100%. Você fala assim, mas está escrito aí que matou Tiago. Irmão, o plano que Deus tem para um, não é o que tem para todos. E eu creio que Deus não queria que Tiago morresse. Deus não queria que Pedro fosse preso. Deus não queria nada disso. Deus deu uma ordem para eles. Olha, recebam o poder e saiam para pregar. Eles receberam o poder e ficaram parados. Não obedeceram. O que Deus quer é uma igreja. São homens e mulheres, pessoas do evangelho que obedeçam a ele. Que diante de uma palavra que ele deu, eu preciso colocar em prática, eu preciso obedecer a ela. Quando eu não obedeço aquilo que Deus fala comigo, então, irmãos, situações acontecem. E com a permissão dele, de Deus, é claro, ele tem o controle de tudo. Com a permissão dele, para nos fazer mexer. Para não deixar a gente parado. O que acaba uma luta, começa outra? Porque se Deus não mandar uma luta, irmão, eu paro, eu fico folgado. Eu fico sentado, todo tranquilo, deitado numa rede, pensando, acabou, venci, tá uma maravilha. E aí eu paro, irmão. Então tem gente que está debaixo de luta aí, acaba uma luta, começa a outra. É Deus movendo você. E para mover você, ele manda os inimigos, ele manda as lutas, as tribulações. Então, obedece, se antecipa ao Herodes. Obedece a Deus, para que o Herodes não chegue, para que a espada dele não chegue, para que a prisão dele não chegue, para que o maltrato dele não chegue. Irmão, se antecipa a Herodes e vai fazer o que Deus mandou. Se Deus te deu uma palavra, te deu uma ordem, deu uma direção, põe em prática, vai. Ele é contigo, ele vai te abençoar nisso. E aí eles passam por isso aqui, como igreja. Eles sofrem essa primeira derrota aqui. Aí, imagina, no meio dos apóstolos, veio um martírio, uma morte. Imagina o sentimento daqueles irmãos ali. Fala, Tiago, é gente boa, irmão de Jesus. Talvez pensar assim, se fizeram isso com o irmão do homem, com o irmão do Salvador, o que vão fazer com a gente? Mas, como eu falei, Deus tem seus propósitos, seus planos para cada um de nós. Então eu não posso pegar a minha vida e ficar preso naquilo que está acontecendo com o outro. Eu tenho que estar orando pelo outro, abençoando, liberando palavra, profetizando. Eu preciso ter essa posição de filho de Deus, de discípulo de Jesus. E aquilo que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, é Ele que sabe, irmãos. E Deus me livre até de ficar procurando o futuro, querendo saber, atrás de profeta, atrás de fila de profeta, atrás de não sei o quê, atrás de vai para lá, vem para cá, liga para não sei o quê. Não, irmão, confia em Deus. Ele tem propósitos específicos e maravilhosos para a sua vida, para a sua história, para a sua casa. E aí, nesses dias, além de fome, de perseguição, aí começa, a ler o verso 3 e 4, diz assim, vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, Herodes, nesse processo de tirania, aí, de perversidade, de maldade, depois de fazer isso, o próximo alvo é Pedro, que estava em alta, estava sendo usado por Deus, estava ali ministrando, e pessoas sendo curadas, sendo salvas, e a igreja ia crescendo. Então, agora Herodes vai para cima de Pedro. E aí ele manda prender também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos, ou pães sem fermento, que é uma época especial ali para os judeus. É uma especial
no sentido de memória, de memorial. É uma época em que é a Páscoa deles, é o começo da Páscoa deles, né? É um tempo onde algumas coisas estavam muito fortes no coração deles e na mente deles. É uma semana, 7 dias, que nenhum judeu podia fazer pão com fermento. Aliás, nada, absolutamente nada que tivesse qualquer tipo de fermento, de levedura, podia estar na casa do judeu. Não podia ter nada no armário, na gaveta, nada com fermento. Ou que fosse um tipo de levedura. Não podia se achar. Né? E os pães eram feitos sem fermento. E também nesses dias, eles comiam ervas amargas. Para lembrar o tempo que eles saíram do Egito. Ou para lembrar o tempo que eles ficaram de escravidão no Egito. Que foram dias amargos. Dias amargos. Então eles comiam ervas, tudo que é erva amarga. Você que gosta de jiló, você que gosta como chama aquele tempero que a Cláudia gosta muito, lá na Bahia, tem lá muito lá. Coentro. Você gosta de coentro? Ah. Coentro. Você que gosta de jiló, bem amargo. Almeirão, essas coisas bem amargosas assim. Mas tem que ser um negócio amargo mesmo. É o que eles juntavam, colocavam na sua mesa e comiam aquilo para lembrar o tempo que eles passaram de amargura, que o povo judeu passou de amargura, o povo de Israel passou de amargura no Egito. Eles comiam aquilo lembrando da amargura, e eles lembrando do que o povo sofreu, eles choravam, e aquela erva amarga com aquele gosto de lágrima na boca, e pão sem fermento. Tudo como um memorial, para lembrar o que eles sofreram. Agora que eles estão vivendo, literalmente. E a igreja não precisava passar por isso. Isso é um ritual para o povo judeu, da Páscoa. Nós celebramos a ceia. Mas Deus permitiu que aqui já era igreja, provasse isso na pele. Não comendo ervas amargas. Não simplesmente comendo pão sem fermento, não. Mas que os apóstolos, que a igreja de Cristo aqui na época, provasse isso com a morte de um, com a prisão do outro. Dias de ervas amargas. Aquilo que era um memorial, agora para eles ali é literal. Como para nós, muitas vezes, é literal. Dias de ervas amargas. Você tem que mastigar aquilo. E lágrimas saem do seu olho, escorre, aquilo dói, aquilo machuca você. Porque são dias, irmãos, amargos. São dias, escuros. São dias tenebrosos, pesados. Você tem que enfrentar situações que o teu corpo treme, que o teu coração gela. Que a tua alma fica ali. E nós pregamos muito aqui, eu pelo menos creio nisso, contra o medo, contra espíritos de medo. Não quer dizer que eu não tenha medo. Eu nunca disse que eu não tenho medo. Eu tenho medo, o medo vem para a minha vida também, vem contra a minha alma, contra a minha mente, contra o meu coração. Quem aqui nunca sentiu medo? Quem aqui pode levantar e falar, nunca senti medo, eu não tenho medo de nada. Ah, mentira, tem. Quando a coisa bate na porta, quando a informação chega, quando a ameaça vem, quando o Herodes se levanta, o medo vem na nossa alma. O que o medo não pode é permanecer. Ele não pode permanecer, prevalecer. Ele não pode ficar. Eu preciso guerrear contra ele, lutar contra ele. Porque a Bíblia diz que nós não recebemos o espírito de medo, mas o espírito de ousadia. Para nos levantarmos e dizer, Deus, o Senhor é maior que isso. O Senhor tem um propósito nisso. Esse dia de amargura aí, esse dia amargo, Senhor, eu entrego para o Senhor. O que é um dia amargo para mim agora, eu quero transformar ele num dia de oração, de adoração. E tem que ser assim, irmãos. Não é eu estou aqui pregando uma palavrinha que eu acho legal para você receber. Não, eu estou dizendo para você uma coisa que eu entendo, que eu vivo isso. Que a gente tem que viver isso. Chegou o dia amargo, eu vou mastigar. Mas, quer saber? Eu vou transformar esse dia em um dia de adoração, de oração. Isso não vai ficar na minha vida, esse medo não vai prevalecer. Isso não vai ter vitória, irmão. Não vai ter. Creia nisso. Deus tem os seus planos, tem os seus propósitos na sua vida. E ainda que esses dias maus venham, se aproximem, e todos nós passamos, e Paulo escreve sobre o dia mau, todos nós passamos pelo dia mau, e o dia mau pode ser que não seja apenas um dia literal de 24 horas, pode ser mais do que isso, eu não sei. Mas talvez você está aqui nessa noite passando por um dia de ervas amargas. Literalmente. Não é só comer ervas amargas para tipificar
um tempo difícil. Não, é um tempo difícil literalmente. Você está aí mastigando coisas amargas e está doendo, tá difícil. Mas calma aí, que Deus tem vitória. Eu creio nisso, em nome de Jesus, amém? Eu creio nisso. E esses eram os dias que eles estavam vivendo isso. E aí, ele manda prender Pedro nessa época. Eu imagino que Pedro, na prisão, ele deve ter pensado nisso. Literalmente, são os dias de ervas amargas. E aí, o texto diz que prendeu ele de uma maneira assim, ele já tinha sido preso. Capítulo, se não me engano, capítulo 5 de Atos, ele já tinha sido, capítulo 4, eu não lembro o capítulo agora. Ele foi preso, Pedro. E aí Deus vem, Pedro foi preso, e Deus vem e liberta ele e tal, não foi tão... Agora aqui, Herodes manda prender de novo, e irmãos, agora ele põe 16 guardas, guardando Pedro, um apóstolo, um pescador, um ex-pescador de peixe, que Jesus falou, eu vou te fazer pescador de homens, de almas. E é um pescador que nunca sabia nem falar direito, estava na cadeia preso, com 16 guardas guardando a vida dele. Corrente, preso por correntes. Então, olha olha como o Herodes te vê, irmão. Ele sabe quem você serve. Ele sabe que ele tem que pegar tudo que ele tem para tentar parar você. Mas ele vai descobrir mais uma vez que não adianta. Que o Deus que você serve manda um anjo para resolver tudo isso. Que um anjo, lá no passado, um anjo matou 185 mil soldados de um exército inimigo que se levantou contra Israel. Aqui são 16. E Deus manda um anjo. Então Herodes junta tudo que ele tem para tentar contra a sua vida, contra a minha vida. Mas eu quero dizer que nessa noite, nesse altar aqui, para mim e para você da parte do Senhor, Deus, teu Deus, é maior do que tudo isso. E é Ele que te livra. Tudo isso aí vai deixar de ser dia de amargura para virar dia de testemunho poderoso diante dele. Isso aí vai passar, irmão. Meu dia de amargura vai passar. Teu dia amargo vai passar. Mas vai passar sim, com a vitória do Senhor muito clara na sua vida. Para que os outros vejam quem você serve. Para que fique muito claro para Herodes quem você serve. E contra quem Herodes está mexendo. A Bíblia diz que, capítulo 9, eu estou com esses dois homens na minha mente, no meu coração, nesses dias, então tenha paciência aí. Eu estou com Paulo e com Pedro na minha mente, no coração. Tentei sair disso, não deu. Quase que eu preguei Atos 9 hoje, mas vamos lá. Um dia a Bíblia diz que Paulo, era Saulo ainda, um homem que tinha autoridade para prender, para matar todos os cristãos da época, quem era discípulo de Jesus, ele matou milhares de pessoas, cristãos, e estava fazendo a obra de Deus, pensava que era zelo pela obra de Deus. Mas aí um dia ele pegou a sua comitiva, as suas cartas de autoridade para matar, para prender, e aí estava no caminho de Damasco. E uma luz, uma glória cercou Paulo. E ele foi jogar. Paulo não caiu do cavalo, tá? Paulo ele foi jogado no chão. E ele, jogado no chão, veio uma voz e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha para mim aqui. Todos aqueles que se levantam contra você, na verdade, estão se levantando contra Jesus. Então é uma briga dele, é uma questão dele. Somente confie nele. Porque ele sabe como resolver e ele tem poder para isso. Você não tem, eu não tenho. Mas Jesus tem. Aleluia. Ele diz: por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Irmão, Paulo nunca perseguiu Jesus. Paulo nunca viu Jesus. Aliás, até aqui,
Até Atos 9, ele nunca tinha visto Jesus. Ele só tinha ouvido falar. Ele conhecia os discípulos, quem seguia. A quem tu persegue. Paulo, tá me perseguindo, cara. Cuidado. Agora eu vou mudar a sua vida. E eu vou te usar agora. Então, irmão, fica tranquilo. Herodes, Saulos, todos aqueles que se levantam para perseguir você no trabalho, na rua, na faculdade, no trabalho. Irmão, continue orando por ele. Perdoando ele, abençoando a vida dele mesmo diante do Senhor. Mas saiba de uma coisa, essa briga, essa causa está nas mãos do teu Senhor. O Senhor da igreja, o Senhor da sua vida. Amém? E aí, colocar essa com a intenção aqui de apresentar ao povo depois da Páscoa, depois de passar desses dias. Verso 5, e assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro estava ali preso, guardado por 16 soldados, com uma intenção de ficar ali até passar a Páscoa e ele ser exposto e morto diante de toda a multidão depois da Páscoa. Mas o texto diz que havia uma igreja que estava orando. Estava lá. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Estava com uma oração incessante. Sabe por quê? Porque é muito recente. Eles sabem que a oração incessante da igreja traz resultado. Porque Atos 2, eles estavam reunidos no cenáculo como uma igreja. Ainda que não tinham recebido ainda o batismo do Espírito, mas estavam lá já como uma igreja, reunidos e oravam incessantemente e aguardavam a promessa. E Deus cumpriu a promessa, desceu o Espírito Santo e foi uma tremenda maravilha que eles viveram. Então eles entendem que qualquer causa que nós vamos viver, por promessa ou por prova, por perseguição, se nós nos unirmos como igreja e orarmos com, intensidade, sem cessar por essa causa, Deus vai fazer um grande milagre. Quer que eu fale tudo de novo? Não, né? Então fala amém, bem forte aí, por isso. Bom, amém. Nós precisamos entender esse poder da igreja de orar, de ter um alvo, de ter uma meta, de ter uma situação e colocarmos o coração da igreja para orar por aquilo, por causas, por pessoas, por famílias, pelo governo, pela cidade. Se nós não estamos fazendo isso, vivendo isso, nós precisamos parar hoje aqui. Parece presunção, mas não é. Precisamos parar e refletir. Eu preciso parar. Eu lendo o texto, o Senhor vem falar primeiro comigo. Eu preciso parar e refletir. Será que eu estou orando pela causa do meu irmão? De verdade? Será que eu estou orando com insistência, com perseverança, pela causa do meu irmão, que meu irmão vem trazer até mim e falar, olha, me ajuda em oração nisso. Se veio até mim pedindo minha ajuda em oração, é porque confia em mim. Que sabe que Deus está na minha vida, então eu preciso corresponder nisso. Eu preciso ser sincero nisso. Eu preciso ser verdadeiro nisso. Eu preciso corresponder a essa confiança, essa expectativa. Será que nós como igreja fazemos isso? Será que nós nos preocupamos com a causa do outro, do nosso lado? Será que a dor, a prisão que o meu irmão está vivendo, o dia amargo dele, será que esse dia amargo do meu irmão está mexendo comigo, provocando alguma coisa em mim? Ou eu só passo de largo, como a parábola que Jesus conta sobre o bom samaritano, né, que está descendo e é espancado, é agredido, é assaltado, é violentado. E aí vem o sacerdote, vem o levita, e olha aquele homem, passa ao lado dele, e aí vem um samaritano que nem poderia falar, que os judeus nem falavam com ele, nem davam crédito para ele. E esse samaritano, ele vem e se comove, ele se dói, ele põe lá a cura, ele põe o azeite, ele põe o vinho, ele põe o curativo, ele põe no seu cavalo, ele leva, ele paga para que esse homem fosse tratado corretamente. Será que a dor do meu irmão, como igreja, está me mexendo comigo? Será que eu estou, no meu dia a dia, eu penso, eu tenho um irmão lá que tem uma causa, uma irmã que tem uma causa lá, precisa da minha oração, eu vou ajudar na oração como igreja? Irmãos, eu repito, nós não estamos vivendo isso, nós precisamos refletir, rever nosso conceito de igreja. Porque igreja é isso, irmão. Igreja não é umas paredes bonitas,
sabe, confortáveis para eu vir e me encontrar no fim de semana com alguém aqui e ir embora. Não, irmão, igreja é comunidade, igreja é corpo, igreja é estar junto, igreja é nos reunirmos, igreja é orar por um, igreja é alguém orar por mim, igreja é isso, batalharmos a batalha do outro, irmão. Isso é igreja, irmão. Isso é igreja. É repartirmos o pão junto, é termos comunhão. Quando eu falo de repartir o pão, não é vir comer, não, é ter comunhão, é saber o teu nome, né? Sabe? Então, eu quero avisar logo aqui, né? Eu vou desculpar aqui já. Eu passar na rua aí, não te cumprimentar, aí não te ver, me perdoa. Vem falar comigo, pelo amor de Deus, porque eu posso não ter te enxergado. Né? Tem alguns graus de miopia, então pode ser por isso. Então, se você é igreja, é corpo, vem falar comigo, dá um gritão, pastor, ô Cabelo, ô Marcos, ô, qualquer coisa, mas fala comigo. Que aí, se eu não te ver, pelo menos eu vou te ouvir. Se o olho falha, a audição é maravilhosa, graças a Deus. Então, é uma coisa compensa a outra. Então, vai nessa. Então, irmão, nossa intenção aqui é só essa, irmão, é ser instrumento de Deus para ajudar a sua vida. Assim como nós fomos ajudados um dia, e eu vou ser muitas vezes ainda ajudado nas minhas batalhas contra os meus Herodes, na minha caminhada, porque eu faço parte de uma igreja. Eu creio no corpo de Cristo. Eu creio, irmãos, eu creio eu entrego a minha vida em oração para a igreja, eu entrego a minha família, porque eu confio na igreja, eu creio no poder da igreja, irmão, eu creio na escritura que diz que a igreja é o corpo de Cristo. Então, pelo amor de Deus, o abençoado, ou abençoada, para de querer andar sozinho, para de querer andar sozinha, para de entrar aqui 6h45, 6:50 e sair daqui antes do amém. Espera um pouquinho aí, alguém vai falar com você, alguém vai te cumprimentar. Bom, Deus vai levantar alguém. Creia nisso, em nome de Jesus. Não fica se isolando. Não, porque um dia eu cheguei perto e me machuquei. Não, irmão, igreja não é isso. Igreja é cura, é bálsamo. Igreja é comunhão. Se você não está vivendo isso, a culpa é tua. Não é da igreja, irmão, não é minha. Se eu estou vivendo isso, a culpa não é da igreja, a culpa é minha. Eu preciso me posicionar. Eu preciso voltar. Eu preciso largar de ser orgulhoso. Eu preciso retroceder. Eu preciso me apresentar. Ó, eu estou aqui. Eu quero fazer parte disso aqui. Eu quero me envolver. Eu quero chegar perto. Alguém aqui tentou chegar perto e não conseguiu? Se teve isso. Quem levantou a mão? Acho que eu vi. Ele levantou a mão, né, Tom? Ah. Ainda bem. O Tom não era nem batizado. Colocamos ele de diácono, irmão. Foi ou não foi? Cadê o Diguinho? Tomamos um pau por causa disso, não foi? Virou comentário na internet. Aí os irmãos de outras igrejas, porque lá estão colocando qualquer um agora para ser diácono, nem é batizado. Não, qualquer um que não é batizado, não. Não, qualquer um que não era batizado. É por isso que a pessoa falou. Não é nem batizado. Aí nós corremos. Aleluia. E é isso, nós às vezes falhamos, mas nós somos igreja, nós vamos tentar consertar. Mas a gente está junto, quem se aproxima, irmão, vai trabalhar, vai servir. Mas eu, pelo amor de Deus, preciso entender que eu sou igreja, que nós somos o corpo de Cristo. A gente já ouviu isso 1 milhão de vezes. Irmão, se o dedinho do pé estiver machucado, inflamado, o corpo inteiro sente. Se a tua unha estiver encravada, irmão, você vai ficar mal. Não tem jeito, não fica feliz, não fica perfeito. Então, pelo amor de Deus, tenha essa consciência de igreja, irmão. Quando você precisar, procure a igreja de Cristo. Não fuja dela, não corre, não. Se aproxime, irmão, se aproxime. Chega perto. Sabe, eu estou aqui, ó. Eu fui ferido lá atrás. Alguém falou, me machucou, me decepcionou. Mas, ó, eu estou aqui agora. Eu estou aqui, eu quero recomeçar. Irmão, Deus tem isso para você. Igreja é lugar onde eu vou servir a Deus com os dons que Ele me deu. Com os dons que Ele te deu. O chamado que Ele tem para você. Você vai desenvolver isso, vai viver isso dentro da igreja. E aqui tinha um homem da igreja, uma pessoa da igreja com um problema. E um problema sério, uma ameaça séria de morte. Mas a igreja se reuniu numa casa para orar.
a favor de Pedro. Vou falar de novo. A igreja se reuniu numa casa para interceder, para orar a favor da vida de Pedro. A igreja se reuniu. É nisso que nós cremos, irmão. A comunhão da igreja. No dia a dia da igreja. Aqui eu sou tratado. Aqui, aquilo que não presta em mim, alguém vai ser usado por Deus para dizer, ó, isso aí você está errado. Você precisa mudar isso. E quando eu receber isso, eu preciso entender, eu preciso receber mesmo isso como palavra da parte de Deus e mudar o meu erro. Deixar, abandonar ele. Porque Deus levanta pessoas para me instruir. Quando eu cheguei na igreja, eu ouvi coisas muito ruins de pessoas de liderança espiritual, inclusive. 99% deles foram uma bênção na minha vida durante muitos anos. Mas tem lá talvez 1% que foi perverso, maldoso, que o diabo tentou usar para me parar. Mas, irmão, Deus colocava um outro da parte dele que dizia, falar, não é assim. Então, tem situações, mas creia que na igreja gloriosa de Jesus. Creia na igreja verdadeira, irmão. Creia na igreja verdadeira de Jesus. É ela que me abençoa, ela que te abençoa. É ela que cuida de nós. Quantas pessoas, quantas situações a gente viu, a pessoa falou, saiu, resmungou, reclamou, aí passou um tempo, vieram os Herodes da vida, situações contra ela, e aí ela manda uma mensagem dizendo, ora por mim. Se você está aí, pensou assim, vou responder, miserável, você saiu, né? Você fala, não, irmão, não é esse o papel da igreja. O papel da igreja é dizer, vamos estar orando sim. Nós cremos na vitória de Jesus na sua vida. O papel da igreja, irmão. Isso é que Jesus sonha para a igreja. O resto disso é balela. Verso 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a porta. Essa é a condição de Pedro. Dormindo, acorrentado e com vários guardas do seu lado ali e na porta também. E a Bíblia diz que ele dormia. Eu olho para esse texto todas as vezes e eu fico... Essa noite passada eu não dormi muito bem. Aliás, eu dormi muito mal. Porque o Pedro estava com febre, muita tosse, muito catarro. E até então não tinha febre, mas aí ontem à noite ele começou a sentir febre. Eu acordei madrugada, cochilando ali do lado dele. Eu acordei, coloquei a mãozinha no rosto dele, estava bem quente, queimando de febre. E comecei a orar ali, demos um remedinho, comecei a orar por ele ali, mas a noite foi assim, terrível, né? E era uma febre. Não era talvez um Herodes, mas era um Herodinho, pequenininho, uma coisinha. Mas ali eu fiquei a noite inteira, aí cochilava, acordava, e colocava a mão nele para ver, e aí até que ele conseguiu dormir, a febre deixou ele. Mas o coração da gente fica, né? Aí eu olho para Pedro, dormindo. Ele ia morrer no outro dia. Os caras iam matar ele, tinha matado o Tiago, irmão de Jesus. Ele estava ali, dormindo, naquela condição. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, talvez eu não consegui dormir por causa de uma febre, aquilo tirou um pouco do meu sono. Mas eu estava ali orando, confiando em Deus, né? Aquela preocupação. Então, mas Pedro tinha uma palavra, irmão. E uma palavra muda a nossa noite. Quando a palavra vem, muda a nossa noite. E aí, então, depois de um tempo de batalha, você consegue descansar em paz no Senhor. Mas porque tinha uma palavra. Jesus morreu na cruz, ressuscitou, apareceu para os discípulos e falou, Pedro, você vai ficar velho, cara. Você vai ficar bem velhão. Você não vai morrer novo. E Pedro está aqui agora, e ele olhou para ele e falou, eu não sou tão velho.
Faz pouco tempo que eu ouvi essa palavra. Então eu não vou morrer hoje. Deus há de fazer alguma coisa por mim. É só isso que me explica a condição de Pedro dormir naquilo ali. Ele não estava nem orando, estava dormindo. Não estava nem no clamor. Não estava nem na, né, no canta lá, basuri, anda lá, mas Senhor, manda, Senhor. Não, eu estava dormindo. Tamanha a consciência da palavra que ele recebeu da parte de Jesus. Não é a tua hora, Pedro. Não é esse dia da sua morte. Eu vou fazer alguma coisa. Ele descansou, ele confiou em Deus. Eu quero aqui dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, se há uma palavra da parte de Jesus para a tua vida, em alguma área, se agarre nela, irmão. E olha para mim aqui, a palavra que Jesus falou com você, a palavra que Jesus falou com você um dia, sobre a tua caminhada, sobre a tua história, hoje a tua realidade pode mostrar completamente o contrário da palavra que você ouviu da boca de Jesus um dia para a sua vida. Quer saber de uma verdade? Entre a realidade que está vivendo e a palavra que Jesus falou contigo, se agarra na palavra. Porque essa realidade aí vai cair por terra, em nome de Jesus. Essa realidade que te cerca aí, não é a realidade do céu sobre a tua vida, é a realidade do Herodes, do inimigo, da vida, mas não é a realidade de Jesus para a tua vida. Então, em qualquer situação, eu me apego à palavra, ou às palavras que um dia Jesus liberou para a minha vida, para a minha caminhada. Dos sonhos que ele me deu, das visões que ele me deu, da palavra que ele colocou na boca de profetas, de homens, de mulheres, pessoas sérias do evangelho que falaram comigo. E eu sei que foi Deus que falou. Então, se você sabe que foi Deus que falou contigo, não se agarra com toda a tua força. E se não tem muita força, com a tua pouca força. Se tem só um restinho de força, que seja com só um restinho de força, mas se agarra na palavra que Jesus falou contigo. Porque pela palavra, Deus criou todas as coisas. E pela palavra, ele sustenta tudo que ele criou de pé. Porque na palavra dele há todo o poder. Então, irmão, entre a realidade, a circunstância que te rodeia e a palavra, fique com a palavra. Quando alguém te afrontar, lembra da palavra que Deus te falou um dia lá atrás. Quando Herodes se levantar, lembra da palavra. Quando tiver a mão presa num grilhão, na algema, na corrente, lembra da palavra que um dia Jesus falou contigo. E eu não creio que aqui alguém vai dizer assim, mas Jesus nunca me falou nada. Falou, irmão. Tenho certeza que alguma coisa ele falou com você um dia. Essa jovenzinha que veio falar comigo quarta-feira aqui, ela tá vindo de vez em quando, né? Fica lá quietinha no seu canto, tem crianças que vêm com ela. E ela falou para mim ali, falou assim, eu desde criança, hoje ela é mãe, ela disse, desde criança, eu sempre tive um desejo aqui dentro de servir a Jesus. Quem falou isso para ela? O Herodes? O Satanás? Não foi, irmão. Foi Jesus de Nazaré, o Senhor. Que um dia lá atrás, ela criancinha, Deus falou com ela. E ela veio aqui depois de muitos anos dizer assim, eu quero viver essa palavra na minha vida hoje. E eu disse, pois você vai viver ela, em nome de Jesus. Lembra que eu falei quarta-feira aqui? Não sei se você não estava aqui, talvez a maioria não estava aqui. Você perdeu, tá? E não perdeu só nessa, perdeu nas outras quarta-feiras, você não veio também. Então olha para alguém e fala assim, quarta-feira o culto é uma bênção aqui, irmão. Já diminuiu já, né? Até quarta-feira, com frio, ondas de frio vindo por aí, ameaças de queda de temperatura. Fala pro irmão assim, compra uma blusa, crente. Vai no torra-torra, vai não sei aonde. Vai. A Candeia não tem blusa ainda, mas vai ter. Aleluia. Então, essa que é a verdade que Pedro descansava, dormia. Verso 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro, e o despertou, dizendo,
levanta-te depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. O texto diz que um anjo apareceu. Mas o maior poder aqui nessa prisão não é o anjo vir. Porque a Bíblia diz que os anjos estão aí para servir a gente. Já falei sobre isso um milhão de vezes. E eu creio nisso. Eu creio de todo o meu coração no ministério dos anjos. Eu creio no trabalho deles. Eu creio que esse lugar agora que você veja ou não, eu vendo fisicamente ou não, esse lugar está cheio de anjos do Senhor. Pelo menos um para cada um que está aqui, que é o anjo que está do seu lado ali, né? Que se acampa ao seu redor. Você precisa crer nisso. Não tem anjo trabalhando a teu favor. Ontem eu vi a Tainá testemunhando aqui, né, dos acidentes dela. Eu fiquei mais pensando, quanto esses anjos trabalham pela Tainá, aleluia. E quanto eles têm trabalho, aleluia. É muito Deus, né, nessa causa. É muito Deus e é muito anjo. Eles devem voltar para cima cheio de curativo. Dá uma renovada aí, Senhor, volta lá. Porque a menina é um perigo. Vou ter que voltar lá, tem que correr, não posso demorar aqui. Logo vem outra. Mas é isso, os anjos estão trabalhando. Se ela crê, se eu creio, irmão, eles estão trabalhando a meu favor, a teu favor, da minha casa. Por quê? Porque Deus deu ordem para eles. Mas aqui, o anjo é legal, é uma bênção, mas eu não estou apegado em anjo, eu estou apegado na glória, na luz que entrou naquele ambiente de trevas. Porque antes do anjo veio a glória de Deus, irmão. O anjo só vem porque a glória de Deus veio antes e encheu o lugar. Você acha que é uma luzinha aqui, que é aquelas que o Lio põe nos postes aí, 220, né? 300 sei o quê? Não, irmão, que é a glória de Deus que entrou naquele lugar, irmão. Numa cadeia, com 16 guardas, com corrente, com trevas. A glória veio, iluminou aquele lugar ali, clareou aquele lugar. E os guardas não perceberam aquilo, porque não era para eles. Eles ainda estavam na posição errada, mas era para Pedro. E então o anjo tocou nele e diz, levanta-te. E Pedro levantando, as algemas quebram, as correntes caem. Irmão, o anjo faz a parte dele. Deus vem com a glória dele. Mas se não tiver o meu posicionamento de me levantar e de entrar naquilo, irmão, esquece. Não sei se você tem na tua casa lá ou você não tem, você já teve. O Tiziano tem cara de quem tem. Aquele quadro antigo que tinha lá uma areia assim da praia, bonita. Aí tinha 2 pares de pegadas. Chama pegadas na areia. Já ouviu, né? Já viu isso, a imagem? Pegadas na areia. A Silvia tem um desses, pelo jeito. Pegadas na areia chama o quadro. Aí vem lá 2 pares de pegadas. Chega um ponto da caminhada que continua só um par de pegadas caminhando. Aí tem uma frase lá, né? Jesus dizendo, quando você estava cansado e não queria mais, eu te carreguei no colo. Parece bonito isso. Mas não é assim, irmão. Imagina Jesus me carregando no colo e eu não tendo que fazer nada, nem pisar na areia mais, nem queimar o pezinho mais na areia. Ele me carregando no colo por toda a caminhada. Não, irmão. Ele está do meu lado. Ele anda com você. Ele anda comigo. Ele é o meu Senhor. Ele vai à minha frente, ele vai na minha... Mas eu tenho que caminhar, irmão. Eu tenho que andar, eu tenho que me levantar, eu tenho que me posicionar. E aqui você ouve isso constantemente. Esses dias um amado, muito amado da minha vida, veio falar comigo, pastor, é assim, assim, assim. Eu falei, cara, a gente aqui não pode abrir mão de princípios. O princípio é esse, esse e esse. E aí, ele podia vir aqui testemunhar, se quisesse. Ele saiu, no outro dia, não, olha para mim aqui. Diante do Senhor, não deu 24 horas. Ele falou, pastor, o senhor orou aí e Deus abriu a porta. Aconteceu um milagre. E eu falei, e o princípio? Já estou resolvendo isso, pastor. Porque não adianta Deus abrir a porta, irmão, e eu não entrar com o princípio da minha parte, da parte do homem. Levantar, tem que se levantar, queridão. Tem que se levantar, queridona. Está difícil, tá pesado, mas Deus é contigo, aleluia. Tem glória que te cerca, tem anjo que ele manda. Mas tem que ter a minha parte, a tua parte, de ficar de pé. Se está difícil ficar de pé, clame, peça ajuda. E Deus vai levantar aqui pessoas para te ajudarem a você ficar de pé. Mas você vai precisar ficar de pé. Diante dos teus inimigos. Diante das batalhas. Estava na prisão ainda, só caíram as correntes. Ele ficou de pé, depois que ele ficou de pé, as correntes caíram. Mas tinha porta para passar.
tinha sentinela para enfrentar ainda. Jesus não ia vir, pegar no colo e ia passar. Não, era ele que ia sair da prisão. O milagre era Pedro ser liberto, andando da prisão. Andando e vestido. O texto continua. Primeiro ele despertou Pedro. Aleluia. Que o toque de Deus hoje me desperte. Desperte você em nome de Jesus. Coloque você de pé. Porque Ele é poderoso para fazer isso, irmão. Para nos despertar. Pastor, não estou orando tanto, não estou lendo tanto, não estou fazendo tanto. Então eu queria me envolver mais. Ei, chega de desculpa. Se posicione. Se coloque de pé. Desperta. Deus tem falado com você já faz tempo. Qual é o teu posicionamento? Deus tem falado comigo. A gente vê. É incrível, né? Teve carnaval esses dias. Eu não vejo carnaval. Eu abomino o carnaval. Detesto com todo o meu coração o carnaval. Aí você abre o Facebook e você vê o que teve no carnaval. Colocaram a terra na mão de um demônio, de um diabo, e colocaram um Exu. Milhares de pessoas, quer dizer, não aprenderam nada. 2 anos de luto, de dor, de lágrimas, e o povo não aprendeu nada. E por que Deus permite esse mal? Irmão, Deus está falando com o povo, com a nação, com as pessoas faz muito tempo. Mas as pessoas continuam tomando posições erradas. E a igreja, às vezes, está dentro desse contexto. Irmão, desperta. Olha para alguém, toque em alguém gentilmente e diga para ele, desperta. O anjo só deu um toquezinho, disse, desperta. Levanta-te. É hora de levantarmos, irmãos, como igreja. E o anjo continuou, coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais, põe a capa e siga-me. Cinto, sandálias e capa. Ele estava preso e estava nu. Mas antes de sair da prisão, o anjo disse, arruma isso daí. Coloca essa capa ministerial aí. Tem alguém que te cobre, Pedro? Tem. Tem uma igreja que está orando por mim, eu faço parte dela, estou envolvido com ela. Eu estou aliançado com ela. Põe uma capa ministerial. Irmão, nós batalhamos por isso e cremos nisso nos 5 ministérios e cremos em paternidade espiritual, cremos em cobertura espiritual, cobertura ministerial. Ninguém pode andar sozinho. Você precisa entender isso. Você tem pastores. E não é ter pastores para ajudar você a escolher a cor da tua casa, a cor do teu carro. Compra o carro que você quiser, filhão. Da cor que você quiser. Né? Aleluia. Desde que Deus tenha falado com você. Se quiser uma ajuda em oração, uma opinião, uma palavra da parte do Senhor, uma ajuda em oração para decidir isso, para decidir, estou aqui em dúvidas, a gente pode te ajudar. Mas não é para isso que está a igreja, é para te ajudar, para te cobrir, para me cobrir a minha família. Eu sei que eu não estou só, irmão. Eu ando na rua, eu tenho autoridade espiritual, porque eu ando na rua e eu sei que eu tenho cobertura, eu tenho capa sobre a minha vida. Mas eu tenho Jesus, eu tenho Deus. Deus é, isso é papo furado. É claro que nós temos Deus acima de tudo, Ele é nosso Senhor. Jesus é o meu Salvador, é o sangue dele por mim. Ele morreu por mim, é claro isso. Mas eu preciso estar envolvido, eu preciso ter capa ministerial. Eu preciso saber, tem gente que me cobre espiritualmente. Quantas pessoas têm entendido isso, e glória a Deus por isso. Vai fazer alguma coisa, e fala, pastor, né? O Senhor. Quantas pessoas vão no pastor, que é o caminho correto, e quando vem falar comigo também, vai lá, tá debaixo, eu sei que é bênção, isso aí vai ser bênção. Aí comunico ele depois, talvez, sobre as situações. Mas as pessoas vão debaixo da bênção, irmão. Debaixo da capa ministerial. Você tem isso aqui. Você precisa aceitar e crer nisso. Nós não vamos nunca enfiar na tua goela abaixo. Tem que ser. Não. Nós cremos nisso aqui, nesse lugar, em nome de Jesus. Sim, sandálias. Sandália tem a ver com o evangelho. Pedro, você vai ser liberto.
mas continua com o evangelho. Essa ameaça que você sofreu aí não pode abalar você. Tem que sair daqui, como na primeira prisão. Ele saiu da prisão e foi pregar de novo. Saindo daqui, volta a pregar de novo. Continua com o evangelho. Não são ameaças de Herodes que te param, irmão. Não são correntes de Herodes que nos param. Elas vêm, Jesus dá vitória e nós continuamos no evangelho. Tem luta, tem tribulação, tem tempo de dias amargos? Tem. Eu venço eles em Cristo e continuo com as sandálias calçadas no meu pé. Ou seja, com o evangelho na minha vida. Então, tem luta, tem dia amargo. Irmão, confia em Deus que vai vir a vitória. Aleluia. E vindo a vitória, saiu dessa prova, continua com o evangelho. Aleluia. Continua com os pés calçados. Com o evangelho. Aleluia. Não sai dessa batalha dizendo assim, eu vou parar, eu vou dar um tempo, eu vou... Não. Continue no evangelho. Verso 9. Então, saindo Pedro, o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Olha que tremendo. Pedro já tinha vivido situações de milagre, de maravilhas. Então Pedro, Deus usava ele para curar, né? Deus, pode ver que Jesus veio gradualmente trabalhando na vida de Pedro. Veio tirando coisas dele e colocando coisas nele. Veio trabalhando. Irmão, tenha paciência, porque Jesus está trabalhando na sua vida. Irmão, aquele que está trabalhando, ele não acabou o trabalho ainda, ele está continuando. Então ele tem coisas para fazer na sua vida, assim como tem que fazer na minha. Não estamos completos ainda, estamos sendo trabalhados por ele. Então tem situações que eu já venci, que você já venceu, mas tem outras a serem vencidas, a serem moldados por Jesus. Jesus está trabalhando em você. Nós estamos em obras espirituais, irmão. Ele está fazendo na sua vida ainda, calma. E também está fazendo na vida do seu irmão. Olha para o seu irmão agora, com muito carinho para ele. Olha para ele, irmão. Você está com problema com ele? Pede perdão para ele. Acerta hoje isso aí, em nome de Jesus. Meu Deus, para olhar foi assim, ó. Olhou para as cadeiras para poder chegar na pessoa. Olha para ele carinhosamente aí, irmão. Você não conhece? Pergunta o nome dele. Vai, se apresenta aí. Fala para ele, Deus está trabalhando em mim. Eu estou em obras. Tenha paciência aí, em nome de Jesus. Estou longe de ser perfeito. Aleluia. Vem trabalhando. Começou a usar Pedro, mas Pedro ainda não tinha muito conhecimento do mundo espiritual. Tinha de milagres, de salvação, de derramar o Espírito Santo, já tinha aprovado, mas do mundo espiritual, plenamente, ele não tinha. O anjo está ali, a glória veio, o anjo está ali. A porta de ferro abriu sozinha. Os guardas não acordaram, as correntes caíram. E ele não sabia se era realidade, se era verdade aquilo. Por quê? Porque não tinha muito conhecimento do mundo espiritual. Por quê? Porque às vezes nós estamos tão ligados aqui embaixo, no dia a dia, na vida natural, que nós não nos atentamos para o mundo espiritual que existe. Não discernimos. Quantas histórias eu conheço, a gente conhece, a gente já passou, você já passou, já viu, mas se esqueceu delas. Que Deus enviou anjo, que Deus fez coisas sobrenaturais na sua vida. Nos perdemos nisso, irmão. Pedro confundiu realidade com visão. Irmão, leia a tua Bíblia. Coma da palavra do Senhor, você vai ver o quanto é real isso. A Bíblia diz que pela fé Deus criou os mundos. Deus criou muitas coisas. Saia daqui um pouco, saia do cotidiano, do dia a dia.
da naturalidade das coisas aqui, ó. E não dá uma escapadinha para o céu, dá uma, sabe, verdade isso eu creio nisso. Eu preciso entrar nessas dimensões espirituais, eu preciso buscar isso, eu preciso buscar Deus. O seu sobrenatural, o seu agir miraculoso, maravilhoso, sabe, poderoso, que ele faz na nossa vida. Pô, o anjo veio, quebrou cadeias, quebrou corrente, os guardas não acordaram, a porta de ferro se abriu sozinha. Portão automático, porta automática, irmão. Há 2000 anos atrás, mais um pouquinho. E eles dizem assim, não sei se é verdade isso, não sei se é Deus que está fazendo, não sei se é o Senhor, não estou entendendo muito. Irmão, cuidado, que eu posso ser injusto com Deus fazendo isso. Eu preciso estar atento, estar sensível. Na minha casa, no meu casamento, na minha família, nos meus negócios, na igreja, eu preciso estar sensível a isso. E o Senhor te dê essa sensibilidade espiritual para você entender. Que Ele nos dê isso, irmão. Que Ele nos dê isso. Jesus disse que muitos, por não crerem nisso, foram visitados por anjos e não perceberam isso. Tem anjo visitando a sua casa, o seu trabalho, e você nem percebeu. Que cara sua. Que rosto, que semblante o seu. Verso 12. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Aleluia. Certeza que era uma congregação da plenitude de vida. Aleluia. Estavam lá reunidos orando pelo Pedro. Aleluia. Aleluia. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Aleluia. É um texto que eu gosto muito. Tem jeito. Estava na prisão, o anjo veio, a glória veio, quebrou corrente, os guardas acordaram. A porta abriu sozinha, a porta de ferro, abriu sozinha. Agora ele vai lá na porta da igreja. Está lá batendo na porta. E o pessoal, a moça Rode, né, chamada de Rosa, uma coisa assim com rosa. Né, ela devia ter um perfume especial na vida dela, que era o próprio Cristo, eu creio. E ela vai atender a porta lá e ela não abre a porta. Aí está o cara que foi liberto lá da porta de ferro, está batendo na porta dos homens. E ela vai lá, ouve a voz dele, volta correndo e não abre a porta. Ele fica lá fora esperando. E ele continua batendo. Porque ele lembrou. Jesus diz: aquele que bate, a porta vai abrir. Eles vão entender. Eles vão deixar eu entrar. E aí a Bíblia diz que ela foi lá, disse isso, verso 15. Então os outros disseram: você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Veja, irmão, às vezes nós erramos nisso. Isso faz parte da igreja. Às vezes nós erramos e não podemos errar, mas erramos. Nós estamos orando muitas vezes pelo milagre. Eles estavam orando pelo quê? Para Pedro ser liberto. A oração da igreja era a favor de Pedro, para ser liberto, para não morrer. E agora Pedro está liberto na porta, batendo, e eles não creem que é Pedro. Às vezes é assim. Mas esse tempo já passou, não vai acontecer mais, em nome de Jesus, na nossa caminhada, na nossa vida como igreja. A gente vai orar pelo milagre, vai crer no milagre. Quando o milagre chegar, a gente vai só celebrar, sem duvidar. Foi Deus que fez. É Ele. Pode abrir a porta logo, porque é Ele sim. Deus ouviu a oração da igreja, aleluia, e fez um grande milagre. Não vai ter dúvida nisso, irmão. Não vai ter dúvida nisso. É igual aquele pastor americano empolgado no altar. Um tempo de sequidão na cidade dele, não chovia há muito tempo. Sequidão.
E o pastor empolgado pregando, porque nós vamos orar pela chuva, vai chover, e não sei o quê, e toda a igreja concorda, e vamos orar pela chuva para acabar essa sequidão, né? Aí foram embora, aí no próximo culto, ele foi sair de casa, a netinha dele pegou um guarda-chuva. E o pastor falou, para que esse guarda-chuva, menina? Ela falou, o senhor não disse que vai chover? Eu vou pegar o guarda-chuva. É isso, irmãos, nós oramos e falamos e pregamos, mas nós precisamos crer que Deus está operando, irmão. Que Deus, eu não posso orar e orar com dúvida, porque aí é pecado. Eu preciso orar crendo. Eu preciso orar crendo. Eu preciso ter fé. E se minha fé está pouca, eu preciso pedir Jesus, ajuda a minha fé. Me ajuda na minha fé, que é pouca nesse momento, mas eu creio que o Senhor pode ajudar na minha fé. Mas quando o milagre bater na minha porta, eu não vou duvidar, eu vou crer. Eu vou crer. Eu vou abrir a porta correndo, porque eu sei que é a resposta do milagre que já chegou. E é a resposta da minha intercessão, que já chegou e está batendo na minha porta. Eu quero profetizar para a tua vida isso hoje. A tua porta vai bater, irmão. Não fique com medo, não tenha dúvida de abrir, porque é Deus que operou um milagre já. Já mandou a provisão, mandou um socorro, mandou o escape, mandou o livramento, mandou a tua vitória. Creia nisso, porque você está orando e tem gente orando com você, gente séria de Deus orando com você, intercedendo. E quando crente sério, gente de Deus séria se junta em oração, irmão, o milagre vem, acontece, em nome de Jesus acontece. Nós cremos nisso em nome de Jesus. Aleluia. Verso 16, enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou, anuncie isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, foi para o outro lugar. Amém? Fique de pé aí, queria orar. Fecha os teus olhos, você viu que você leu uma parte do texto, foi bastante leitura do texto corrido aqui. Que você possa nessa noite aqui nesse lugar, pela palavra do Senhor, receber isso dentro de você aí no teu espírito, essa palavra. Talvez você é o Pedro aqui nessa noite. Talvez você está aí passando por um dia, por uma época de ervas amargas, literalmente. Talvez uma ameaça, talvez um medo, talvez uma situação. Talvez lá, aquilo que você sonhou, que você olhou e olha com tanto desejo de dar certo, talvez está dando errado agora. Talvez você olhe e vê correntes. Talvez você olhe e vê escuridão, vê porta trancada, porta de ferro trancada na sua frente. Talvez para você hoje é muito difícil. Talvez está pensando assim, poxa Deus, podia ser mais fácil, está tão difícil. Talvez você é Pedro aqui nessa noite, talvez eu seja Pedro aqui nessa noite, nesse momento. Dizendo, Senhor, eu comecei a fazer tua obra, a minha intenção era fazer tua obra, é pregar tua palavra, é ser instrumento do Senhor, sabe, é fluir na tua presença, é romper, é vencer, é servir o Senhor com a minha dança, é servir o Senhor com o meu louvor, com a minha voz, é servir o Senhor com os meus pés, com as minhas mãos, os instrumentos, é servir ao Senhor com a mensagem, é servir o Senhor no diaconato, é servir o Senhor ganhando almas para o Senhor, é servir no teu reino, em algum lugar, em uma posição. Meu desejo era esse, é só servir, mas aí levantou o Herodes, e o Herodes aparentemente é muito mais poderoso do que eu. Não tem o que eu fazer contra o Herodes, ele faz o que ele quer, ele é tirano, ele é mau, ele é perverso, ele é maligno, ele perseguiu a Jesus. O primeiro Herodes perseguiu a Jesus. Então ele continua, o trabalho dele é perseguir, ele continua, ele
perpetua a sua perseguição, a sua maldade contra a igreja. Senhor, eu estou aqui agora nessa situação. Deus, olha para mim, olha para nós nessa noite, Senhor. Vê o nosso coração. E vê o quanto nós confiamos no Senhor. Nós estamos descansando no Senhor nessa noite. Talvez você está aqui e não está nem conseguindo descansar na situação. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Se regozija nele. Se deleita no Senhor. Que Ele satisfará o desejo do teu coração. Talvez é um tempo aí de erva amarga. De dia de luto, talvez. Dias de luto. Talvez você acreditou firmemente que não ia dar errado, mas deu errado. Você não ia perder, mas perdeu. Talvez você está igual Pedro hoje aí, pensando: como é que vai ser? Como é que vai vir esse milagre, Senhor? Eu descanso aqui, não descanso, vou descansar. Mas talvez você está aí ainda nessa fase. Nem consegue descansar ainda. Mas eu queria aqui liberar uma palavra para a tua vida. Que não é nisso que você vai morrer. Essa situação aí pode até parecer difícil. Mas o Deus dos impossíveis é o Deus que fala com você nessa hora. É a voz dele que entra aí no seu ouvido e desce ao teu coração e fica aí impregnada aí no teu espírito. Deus do impossível, Deus dos impossíveis, é o Deus que cuida da sua vida, que vai dar um grande livramento, vai operar milagres, mas é o Deus que desperta você aqui nessa noite, é o Deus que toca em você, do seu lado. É o Deus que manda a glória dele para cercar a sua vida contra as trevas que estão tentando tomar conta da sua alma. É a glória dele que entra. Eu quero profetizar aqui nesse altar nessa noite, que a glória do Senhor invada a sua casa lá em nome de Jesus. Quero profetizar aqui nesse altar que a glória do Senhor invada o lugar que você trabalha lá, o ambiente do seu trabalho em nome de Jesus. Quero profetizar aqui que a glória do Senhor invada o seu coração nessa noite, aqui nesse lugar. Creia, irmão, creia que Deus está trabalhando na sua vida, agindo poderosamente. Que Ele é o teu Senhor. Que algema nenhuma vai segurar, vai manter você preso em nome de Jesus. Você não foi chamado, escolhido para ficar preso em correntes, cercado pelos inimigos. Não, Deus tem planos para você. Porta de ferro vai se abrir em nome de Jesus. Quero declarar aqui nessa noite, em nome de Jesus, para a tua vida, que a porta de ferro vai se abrir nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. E aquilo que começou como um dia de ervas amargas terminou com Pedro dizendo: deixa eu contar a obra maravilhosa que Jesus operou na minha vida hoje. Eu estou aqui, vivo, sem correntes, liberto, porque Jesus mandou o anjo dele para dar um grande livramento. E dali para frente virou um alvoroço, porque Pedro foi liberto, foi livre, recebeu um escape. Quero dizer aqui nessa noite que é esse o cenário que eu creio para a tua vida e para a minha vida nessa noite.
É Jesus entrando na causa e fazendo um grande milagre. Fecha os teus olhos. Santo, eterno, soberano, o Deus de toda a glória, o Deus único, o Deus que tem todo o poder, não se compara a nenhum outro, Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há, o soberano, o Deus que escolheu esta igreja, escolheu este irmão, escolheu esta irmã, escolheu este filho, esta filha, para viver o sobrenatural do Senhor. Pai, agora nós queremos ser como esta igreja aqui de Atos, mas não uma igreja que ora, que intercede, que está ali permanecendo em oração a favor de alguém, e quando o milagre vem, duvida. Não, nós queremos ser uma igreja que crê, somente crê no teu milagre, e quando o milagre vier, nós vamos celebrar o teu nome, só isso. Porque nós sabemos que o Senhor já está trabalhando a favor do teu filho, da tua filha, da casa dele, da casa dela, aleluia. Aquele que está lá e que está envergonhando o seu nome ainda, aquele que está lá nesta casa, nesse lar, e que blasfema contra o Senhor, e que entristece o coração da tua filha, do teu filho, Senhor, é essa que o Senhor vai trazer na tua presença de uma forma maravilhosa, sobrenatural, aleluia. Aquilo que é impossível aos meus olhos, para o Senhor é fácil. O Senhor é Deus, aleluia. Oh Deus, nessa noite, opera as tuas maravilhas. E nos dá também esse entendimento, ó Pai, essa verdade como igreja do Senhor, aleluia. De adorar o teu nome, de celebrar o teu nome, de nos reunirmos, termos comunhão, de nos amarmos uns aos outros, que é nesse amor que o mundo vai ver que o Senhor é realmente o cabeça da igreja, aleluia. O soberano sobre a igreja, aleluia. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, aleluia. Santo, poderoso. Nós queremos que aqui haverá testemunho, Deus da glória que o Senhor revelou. Que o Senhor movimentou o mundo espiritual a favor da causa do meu irmão, da causa da minha irmã, aleluia. Nos dá, Deus, essa unção de sermos uma igreja que intercede uns pelos outros, que ora, que compra briga uns dos outros, que entra na brecha uns pelos outros, que ama, que libera a palavra de bênção, de vida e não de morte, em nome de Jesus. Nos dá, Pai, esta unção em nome de Jesus. E nós te louvamos, te celebramos, te adoramos, aleluia, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Amém, amém, amém. Deus abençoe você aí em nome de Jesus. Se quiser aplaudir a Jesus é porque Ele é maravilhoso. Amém.